Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos. Aqui é André Politovski, pastor, coach, mentor, em Pinhais, Paraná, na comunidade Amadurecendo em Cristo. E gostaria de falar com vocês hoje sobre algo maravilhoso que se chama fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está buscando agradar a Deus por qualquer outro motivo, por um bom comportamento, por uma santidade, tal, esquece. O que agrada a Deus é fé. Você precisa crer. Tanto é que o primeiro mandamento da graça, não da lei de Moisés, lembre-se, divida as coisas. Lei de Moisés e os mandamentos de Cristo. Tá? O primeiro mandamento de Cristo é o quê? Crer no Filho de Deus. O primeiro mandamento é fé. E qual é o único pecado debaixo da graça? Incredulidade, dúvida. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que vem de dúvida é pecado. Então, quando você começa a entender, queridos, que fé é extremamente importante, você começa a ampliar o seu reino, né? O seu conhecimento da cultura do reino, como eu falei em outro vídeo. Você percebe, queridos, que fé nada mais é do que falar o que Deus fala, de forma simples. Ah, pastor, mas lá em Hebreus 11:1 está descrito que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Amém, glórias a Deus. Essa é a descrição da fé. Mas a execução da fé é nada mais, nada menos do que falar o que Deus fala, pensar o que Deus pensa, dizer o que Deus diz. Você precisa compreender, queridos, que fé é simples. É muito simples. As pessoas me dizem, pastor, eu não tenho fé. Peraí, você não tem fé ou você está vivendo pelo que vê? Verdadeiros cristãos, pessoas que realmente são maduras, espirituais, sábias, como eu já mencionei em outro vídeo, são pessoas que creem, pessoas que confiam no Senhor. Amém? Então você precisa entender isso. Fé nada mais é do que falar o que Deus fala. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba as coisas de forma ampla, mesmo que você fique ansioso ou coisa parecida. Fé é falar o que Deus fala. Pega a palavra, veja o que a palavra diz sobre aquele assunto ou aquele problema ou circunstância que você está passando e declare exatamente como Deus está falando. Se você ler lá em Marcos 11, 23 e 24, talvez o mais elucidativo demonstrador do que é fé, Jesus Cristo pega e diz uma coisa muito interessante. Lembrando que a pergunta dos discípulos foi com relação à secagem da figueira, né? Depois nós falamos sobre a figueira, sobre a justiça própria. Mas eles perguntaram, aumenta-nos a fé. Como isso aconteceu? As perguntas deles eram, meu Deus! Jesus diz o que para eles? Se você disser a este monte, falar a este monte, lança-te daqui ao mar, e não duvidar no seu coração, diga-se de passagem, crer no que disse, tudo aquilo que você disse lhe será feito. No 24, Jesus faz uma ressalva espiritual. Ele primeiro pega e faz um hebraísmo, né, uma demonstração, porque não precisa você pegar um monte, né? Vou pegar o Monte Everest e jogar no mar. Faz sentido nenhum. Né? Era um hebraísmo, o monte ali significa problemas, dificuldades, questões, coisas muito complexas que você vai precisar escalar com muita dificuldade, então é melhor você pegar, Senhor, eu creio que isso aqui já está resolvido, no teu nome. E no 24, Jesus pega e deixa isso muito mais elucidativo de forma espiritual. Ele diz, tudo aquilo que você pedir com fé, crendo, já recebestes, não é? Receberá no futuro. Se você pediu com fé, falou o que Deus fala, já recebeu. Mas eu não estou vendo. Nós não andamos por vistas. Mas eu não estou sentindo. Nós não andamos pelo que sentimos. Nós andamos pelo que cremos. Em breve se manifestará. Mas na cultura do reino, no reino de Deus, já se manifestou aquilo que você disse e creu com o coração. Queridos, é muito simples a fé. Eu fiquei muitos anos estudando o que é fé, porque eu ouvi tantas coisas, né? E peguei muitos livros, né? Eu tenho mais de 580 livros e li muitas coisas, obviamente sobre vários assuntos, né? Não só sobre fé, mas a maior parte é sobre fé.
né? Digamos aí 40% dos livros é questão de fé, o restante é questão de graça e o restante é assuntos aleatórios. Mas você percebe, queridos, que fé é simples. Fé nada mais é do que crer no coração e falar com a boca. Amém? E como é que acontece, queridos? 30%, 60%, 100%. Fé é uma semente. Você precisa ter isso em mente. Fé é uma semente lançada com a sua boca. O saquinho de sementes é o seu coração. A sua boca é o lançador de sementes. Então você só precisa crer no coração e falar com a boca, de forma simples. Não importa qual seja o seu problema. Quando você começar a declarar, eu creio na palavra de... E obviamente, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo precisa ser a sua base, não a sua cabeça, não o que o mundo diz, não o que o seu pastor disse fora da palavra, não o que pessoas disseram para você, simplesmente o que a palavra diz. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Repeti 3 vezes para você entender isso. Sempre fique com a palavra. E a palavra de Cristo diz isso. Então, o que é fé? Fé é a certeza daquilo que se espera. Prova daquilo que eu não vejo. Não vejo. Então, quando você declara, fala o que Deus fala, vai acontecer. Em muito próximo momento vai se manifestar. Seja uma cura, seja uma libertação, seja um emprego, seja uma mudança na sua família. Continue declarando. Agora, se você declara o contrário, você mata a fé. Porque tudo aquilo que vem de dúvida é pecado. O que é dúvida? Dúvida é você falar uma coisa, falar o que Deus diz, e daqui a pouco você falar o que você acha. Isso é dúvida. São, duas coisas sendo ditas ao mesmo tempo. Você não pode dizer sim e não. A palavra do Senhor diz o quê? Tudo aquilo que é sim e não é do maligno. Amém? Então fique com a palavra, independente do que você vê, independente do que você sente, independente do que você acredita, fique com a palavra. Acredite e creia apenas no que a palavra de Cristo diz. E declare o que Deus diz. Fale o que Deus diz, porque fé nada mais é do que falar o que Deus fala. Você não precisa fazer nada, você precisa crer e falar. Crer e falar. Crer e falar. É apenas isso. Fé de modo simples. Amém? Espero que isso edifique o seu coração, que você comece a comer a palavra de Cristo, a se apropriar da palavra de Cristo e declarar a palavra de Cristo de forma como ela é, sem se preocupar pelo que você sente, sem se preocupar mas eu acho que é mentira, eu estou falando que a minha família é uma bênção, mas não é, olha aí. Pare de viver pelo que você vê, pare de viver pelo que você sente. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos pelo que Deus fala. Se Deus falou que você é uma bênção, se Deus falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, se Deus falou que a sua casa é uma bênção, por causa dele, não é por causa de você, não é por causa dos seus familiares. É por causa dele, por causa de Cristo. Cristo morreu para isso. Então declare o que Cristo diz, declare o que Deus diz, pense no que Deus diz, pense no que Cristo pensa. Amém? A palavra do Senhor nos diz que nós temos a mente de Cristo. Então comece a pensar como Cristo pensa. Amém? Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus Cristo.